Bem, um novo relatório está levantando questões sobre o quão duradouros podem ser os futuros acordos de normalização com Israel. Informações liberadas para publicação pelo exército israelense supostamente revelam que um país árabe aconselhou outro a primeiro assinar um acordo com Israel e depois, se o equilíbrio regional mudasse, desencadear uma guerra contra o Estado judeu. Os nomes desses dois países permanecem classificados, mas a revelação surge enquanto a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão estão formando uma nova aliança de defesa com o Egito, que também estaria considerando aderir. Todos remodelando o cenário regional ao redor de Israel. Bem, de volta aqui no estúdio, Ariel, quais outros detalhes sabemos sobre o que foi liberado para publicação e qual é a perspectiva de Israel, como eles estão lidando com essa troca relatada? Sim, Nicole, não há muito o que acrescentar. Podemos dizer que o país que recebeu esse conselho é um que tem discutido a normalização com Israel nos últimos anos. Infelizmente, não podemos dizer mais do que isso. Mas eu acho que isso destaca uma preocupação muito significativa e real que Israel tem quando se trata da ideia de expandir o Círculo da Paz. Obviamente, Israel quer estar em paz com todos os seus vizinhos, com os vizinhos dos seus vizinhos, com o terceiro círculo. É isso que Israel busca. Mas Israel também é muito realista, especialmente depois dos acontecimentos desses últimos 3 anos. Isso mostra que isso não é necessariamente suficiente, que você não pode julgar um país apenas pelas intenções ou supostas intenções, mas também pelas ações. E por isso, acho que isso é um sinal por parte de Israel de que tem reservas legítimas quando se trata de participar de negociações de paz ou até mesmo de negociações de segurança, nesse caso, com qualquer outro país ao seu redor. E isso é algo que precisa estar na mente de todas as partes envolvidas, sejam os mediadores, sejam os tomadores de decisão em Israel. Que essa é uma alegação ou preocupação muito válida que Israel tem quando busca aumentar e ampliar o círculo da paz. Que pode haver alguém do outro lado praticando o que é chamado de taquia, que é tentar enganar o inimigo enquanto você se reorganiza, se recompõe, constrói um exército e depois atacá-los anos depois. E, portanto, para garantir que esse não seja o caso, Israel precisa agir com muito cuidado e cautela. E todos os seus parceiros que buscam levá-lo a participar de negociações de paz ou de segurança com outros países precisam estar muito cientes desse fato. Beirute, tenho certeza de que você tem uma perspectiva fascinante para compartilhar, dado o seu trabalho por meio do Grupo Parlamentar dos Acordos de Abraão. Você já esteve envolvida em algumas dessas discussões antes mesmo de os Acordos de Abraão existirem. Essa era uma ideia que já havia sido levantada naquela época, ou é mais uma ideia nova de segurança por causa das mudanças no cenário do Oriente Médio? Acho que não estamos falando sobre um conceito de segurança. Estamos falando sobre um conceito religioso e suas fontes estão no Alcorão. Na verdade, isso é baseado no profeta Maomé e no acordo que ele fez. O acordo se chamava Hudaybiyah. E ele fez um acordo com os judeus que viviam na Península Arábica na época porque eles eram mais fortes do que o seu povo. E ele não conseguiu convencê-los a se converter ao Islã e a se tornarem muçulmanos. Então, ele fez um acordo de 10 anos, de uma década. No entanto, ele quebrou esse acordo depois de 2 anos, quando se reagrupou e fortaleceu suas forças. E há uma grande chacina que é descrita dos homens, a tomada das mulheres como escravas sexuais e das crianças, e assim por diante, em Khaybar. E isso Khaybar é frequentemente mencionada em muitas declarações e reuniões que às vezes são pró-palestinas, anti-Israel e assim por diante em todo o mundo. Por islamistas e outros, alguns talvez nem saibam o que significa, mas é a isso que estão se referindo. Então esse conceito existe há muitos e muitos anos, tem 1400 anos. Qualquer país deve levar isso em consideração. Assinar um acordo com o inimigo atual pode trazer uma normalização absoluta e uma paz frutífera, chamadas relações pacíficas ou um possível reagrupamento para a guerra. E isso é algo que é realpolitik de verdade, precisa ser levado em consideração
especialmente em uma vizinhança como a que Israel se encontra. Devo dizer que o acordo com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos não são desse tipo, ou pelo menos não foram caracterizados assim nos últimos anos. Pelo contrário, eles têm sido marcados por visão, liderança e um gesto realmente notável, tanto por parte de Israel quanto desses países. Em termos de concessões mútuas, em termos de segurança, geoestratégia, economia e assim por diante. Mas isso nem sempre é o caso. E existe esse conceito profundamente enraizado na religião. Talvez não seja politicamente correto, não soa bem aos ouvidos, não é agradável de ouvir, mas é um conceito verdadeiro e existente. Diante desse fato, então, que salvaguardas precisam estar em vigor se Israel pretende expandir os acordos de Abrão, ou pelo menos firmar novos acordos e parcerias futuras com alguns de seus países vizinhos? Bem, antes de tudo, precisamos afirmar que existem acordos com o Egito há mais de 40 anos. Uma aliança estratégica que tem, eu chamo isso de ausência de guerra, o que é muito, muito significativo e importante. Não há normalização. Não existe uma paz realmente amistosa, por nenhum critério. Existe uma enorme quantidade de doutrinação e incitação no Egito, com 120 milhões de egípcios sendo fortemente incitados e doutrinados contra Israel. E mesmo assim, não há guerra. E isso por si só é importante. No entanto, Israel precisa estar vigilante, precisa estar sempre alerta, precisa continuar forte. E claro, a mão deve estar sempre estendida para relações mais calorosas, enquanto se mantém os olhos abertos e sendo cautelosa, porque essa é a situação. Aqui estamos falando sobre uma afinidade muito mais forte em relação à reagrupação, fazer de conta um tipo de entendimento e talvez até atacar Israel, depois de meio que atraí-lo para uma armadilha. E isso é mais complexo. Sim. Um novo conceito, como você certamente vai mencionar. Bem, enquanto isso, eu quero voltar nossa atenção para algumas atualizações vindas de Gaza agora, depois que o primeiro-ministro Netanyahu rejeitou publicamente o plano de 15 pontos para desarmamento apoiado pelos Estados Unidos, insistindo que as forças de defesa de Israel não vão se retirar até que o Hamas esteja totalmente desarmado, rejeitando um acordo que ligaria o desarmamento a uma retirada gradual de Israel. Mas o alto representante do Conselho de Paz, Nikolai Mladenov, diz que o processo avançaria setor por setor, com cada etapa sendo totalmente verificada, em vez de baseada na confiança. Então, Ariel, Netanyahu, que pode estar rejeitando o plano publicamente, mas Mladenov está tentando convencer o público israelense, pelo que parece, de que ambos os lados estão praticamente alinhados. É isso que estamos vendo agora? Mensagens públicas diferentes, enquanto nos bastidores o plano de cessar-fogo está avançando conforme o planejado? Sim, veja, Nicole, há muita fumaça no ar em torno desse plano. Também temos que lembrar que estamos numa período eleitoral. Então, você sabe, um jogo de cena aqui, outro ali, isso vai acontecer. Mas se olharmos especificamente para o que Mladenov disse na entrevista dele ao Canal 12, ele afirmou que o roteiro é um acordo entre o Conselho de Paz, os Estados Unidos e o Hamas. Israel não faz parte disso. É mais uma declaração de intenção. Agora, quando o primeiro-ministro Netanyahu diz que rejeita o roteiro, qual é o texto do roteiro? O texto do roteiro é bastante vago. E eu acho que isso é intencional, porque foi feito para trazer o Hamas para o acordo depois de 10 meses em que eles se recusaram a fazê-lo. E o que diz o texto do roteiro? Diz que o desarmamento do Hamas estará vinculado à retirada de Israel da faixa de Gaza. Não há menção à ordem das coisas, deixando tudo muito vago, o que permitiu ao Hamas dizer que ambos os processos aconteceriam em paralelo. E então o Conselho de Paz emitiu o esclarecimento, mesmo antes da declaração do primeiro-ministro Netanyahu, afirmando que, ao contrário de vários relatos, há uma ordem muito clara. Primeiro, o desarmamento total e verificado do Hamas e depois uma retirada gradual das FTI. Agora, em relação a essa última declaração, eu não ouvi o primeiro-ministro Netanyahu expressar sua rejeição. Ele está dizendo que rejeita o texto do roteiro, que depois foi esclarecido pelo Conselho de Paz. E Israel nem sequer é uma das partes desse plano. Então, precisamos olhar para o que é importante aqui, para o cerne da questão.
No cerne, o que o Conselho de Paz está dizendo e seu alto representante em cada etapa e em cada plataforma, que Israel não será solicitado a se retirar da faixa de Gaza até que haja um desarmamento completo e verificado do Hamas. Se isso não acontecer, então o acordo está cancelado e então Israel não será obrigado a se retirar. Mas houve uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista do Mladenov. É muito fácil quantificar, ou você sabe, iniciar um processo de desmantelamento das armas do Hamas quando estamos falando de RPGs Kalashnikovs. Mas quando se trata de túneis, Mladenov disse que isso vai levar 10 anos. Isso faz parte do desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas. E daí? Israel não vai precisar começar a se retirar pelos próximos 10 anos. Não houve uma resposta para essa pergunta. Mas acho que está muito claro o que o Conselho de Paz está apresentando, o que está alinhado com o que o primeiro-ministro Netanyahu vem dizendo, ao contrário das próprias declarações dele, criticando o roteiro.